Olá, começa agora o programa Boa Vontade Entrevista, hoje prestando uma homenagem à poeta, escritora, jornalista, pedagoga, professora e tradutora Cecília Meirelles para falar conosco sobre esse assunto tão interessante. Está nos recebendo aqui na PUC-Rio, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a professora Eliane Nunes, professora associada da PUC e da Cátedra Unesco de Leitura. Muito obrigado pela sua gentileza. Foi muito bom que vocês tivessem vindo estar aqui conosco. E também porque não é a primeira vez, não é, que eu estou colaborando com a TV de vocês, e sempre sobre grandes e queridos autores. Professora, falar sobre Cecília Meirelles é realmente algo encantador pela riqueza da história dela, mas, claro, nós não podemos passar pela história dela sem analisar um pouco lá daquele princípio, porque ela teve uma história de vida muito difícil. Eu queria que a gente começasse essa nossa conversa aqui na Boa Vontade TV falando sobre essas provações que ela teve logo no início da vida dela. Cecília, ela vai ter a vida toda marcada por uma sucessão de perdas. E ela começa na primeira infância, ela perde o pai praticamente antes de nascer, logo em seguida vai perder a mãe, ela vai ficar com uma avó portuguesa, que é uma avó muito querida, muito generosa com ela, mas essas perdas iniciais vão ser seguidas de outras perdas, e Cecília, de alguma maneira, vai guardar da infância essa espécie de melancolia, não é? Não é efetivamente tristeza. Ela mesma diz na poesia que abre, né, o cancioneiro dela, que é super famoso, ela mesma diz que ela não é alegre nem é triste, ela é poeta. Mas essa poesia está banhada de melancolia, vinda dessa fase da infância. Certamente a avó foi muito generosa com ela, porque ela guarda também muitas delicadezas, né? Um sentimento muito afetuoso com a idade, com a infância. Ela escreve um livro para criança, escreve 2 ou 3, mas na obra completa ela só separou como reconhecível, como uma obra assinável. Ela só separou isso ou aquilo. Mas a criança percorre a obra dela também todo. A infância aparece muitas vezes na poesia de Cecília. É possível dizer que a Cecília, desde lá do início, a mais tenra idade, ela despertou um gosto pelo estudo muito grande, professor? Com certeza, porque a avó era uma portuguesa com uma sólida cultura vindo da experiência de vida, e também uma mulher muito religiosa. Possivelmente, Cecília ouviu contar muitas vezes histórias bíblicas, histórias antigas, e ela com isso foi tomando um gosto pelo estudo, pela palavra. Ela se forma muito cedo, ela já é professora normalista, já aos 18 anos de idade, e desde então envolvida com a educação. Ela vai se formar em letras e é uma escritora que é grande leitora de grandes poetas, não é? Está na Universidade Federal do Rio de Janeiro mais ou menos no mesmo período que está a Bandeira. Então tem um convívio com as pessoas de letras, um impacto muito grande. Vai participar do movimento modernista. Então, assim, é uma pessoa que tem amor pela palavra desde muito cedo. E quando tem início a trajetória literária de Cecília? Na verdade, ela inicia bem cedo. Com 19 anos, ao redor, ela publica Baladas del Rei. Esse é o primeiro livro que ela escreve, mas Baladas para el Rei, mas quando ela escreve a sua obra completa, ela já está no hospital, né, já está vivendo assim, os últimos tempos dela hospitalizada. Ela faz uma seleção de obras e ela exclui algumas obras daí. Não só as baladas com que ela
inicia a escrita dela, mas também depois ela exclui livros que ela escreveu para criança, Olhinhos de Gato e outros livros, ela torna livros, enfim, não assináveis por ela, né? Depois a família publica isso tudo, mas eu acho importante levar em consideração que na sua obra completa esses livros não aparecem. Então ela começa a escrever muito cedo, né? E muito cedo também vai ser reconhecida e premiada, né? Nos seus livros, a academia vai reconhecê-la, enfim. E quanto à trajetória de Cecília Meirelles pelos movimentos literários que nós tínhamos no país? A senhora falou sobre o modernismo, mas como é que Bom, a Cecília é considerada uma poeta modernista. Essa discussão se é da primeira geração ou da segunda geração, mas de qualquer maneira ela é do movimento modernista que teve sua centralidade não em São Paulo, não com a Semana de Arte Moderna de Mário de Andrade, mas ela pertenceu ao movimento modernista carioca. Não é? O Rio também teve o seu momento modernista. A Cecília é dessa fase que guarda um grande respeito pela tradição. Cecília é uma poeta de canções, é uma poeta de elegias, é uma poeta de sonetos. Embora os sonetos, as canções, as elegias não guardem a forma rigorosa da tradição, ela vai renovar os sonetos, ela vai renovar as formas poéticas da tradição, mas vai banhá-las com um olhar muito moderno. Sua poesia é em grande parte rimada, é extremamente musical, né? A musicalidade está presente na poesia da Cecília, o que remete a duas outras fontes. Não é? A gente pode falar da poesia simbolista, que tem uma música como o seu forte, e uma poesia de muitas imagens. Cecília é uma poeta que trabalha fortemente com imagens. Então isso também é uma herança que a gente poderia dizer de suas leituras surrealistas. Ela com certeza leu muitos franceses, né? Ela vai trazer para o modernismo uma herança de outros movimentos, renovando-os, né? Professora, nós vamos a um intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade e Entrevista, hoje falando sobre essa história tão rica de Cecília Meirelles, e a nossa convidada é a professora Eliana Yunes, professora associada da PUC-Rio da Cátedra Unesco de Leitura. Voltamos já.